Paz de Jesus, irmãos. Estamos aí retornando para mais uma palavra que nós queremos repartir para os irmãos, e sempre parafraseando aquela expressão de Spurgeon: Bíblia numa das mãos, jornal na outra. Isaías 26:20. Meu povo, entrem nos seus quartos, tranquem as portas, escondam-se por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Então, é um momento que a gente está vivendo, por isso que a gente está gravando algumas mensagens e colocando à disposição do povo de Deus, né? Nós estamos gravando mais ao vivo, porque os cultos estão suspensos por enquanto. Como eu falei na última mensagem, nós estamos trabalhando bastante, irmãos, com passagens do Antigo Testamento, buscando sempre um paralelo. A gente sabe que a maioria das passagens do Antigo Testamento são profecias para o povo de Israel, mas buscando bastante também, irmãos, um paralelo com a história de Deus com a sua igreja, de Jesus com a sua noiva. E hoje nós vamos tratar de uma passagem de um dos reis de Judá. Irmãos, já tem ciência da divisão do reino, o reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. Israel se dividiu depois dos maus reinados, né, que vinham se sucedendo, os maus reis que vinham se sucedendo. Mas nós vamos hoje falar de um rei em especial, porque é em cima da história dele que nós queremos, irmãos, meditar um pouquinho nessa palavra. O rei ao qual eu me refiro, ele começa a descrição da história dele no segundo livro de Crônicas. Começa a história desse rei lá no capítulo 17. O nome desse rei é Josafá, rei em Judá, reino do sul. Interessante, irmãos, que o texto vai descrevendo um pouquinho das histórias dele, tanto os livros das Crônicas dos Reis de Israel como os livros dos Reis de Israel, são 4 livros somando no Antigo Testamento. Eles vão narrar um pouquinho da história desses reis, de alguns reis que fizeram coisas boas, outros que não fizeram coisas boas, fizeram o que era ruim, enfim, né? Para chegarmos naquilo que eu quero, que está no capítulo 20 do segundo livro de Crônicas, é importante a gente conhecer um pouquinho a história desse rei Josafá. Então, é lógico, eu não vou conseguir falar tudo sobre a história dele, mas eu quero repartir um pouquinho que eu anotei aqui para você. Ele foi o 4º rei em Judá, Josafá. Depois da divisão, reino do norte e reino do sul, ele foi o 4º rei em Judá. Reinou entre 873 e 849 a.C. aproximadamente. Ele foi o 6º em linhagem após Davi, né? Foi filho do rei Asa e ajudou a reinar com o pai. Enquanto Asa reinava, Josafá reinou aproximadamente em 3 anos, concomitantemente com o pai, ou seja, seria um co-rei, né? Ele estava ao lado de Asa e ajudou Asa a reinar Judá por aproximadamente 3 anos, assumindo o trono sozinho por volta de 870 a.C. O governo dele, irmãos, quando você faz as contas aqui na cronologia bíblica, durou aproximadamente uns 6 anos, né? Um pouquinho mais. Ele tinha mais ou menos, irmãos, 35 anos de idade quando ele começou a governar Judá. Alguns relatos dele você vai encontrar 1 Reis 22:43 e 2 Crônicas 20:32. O que mais interessa para nós aqui, irmãos, né,
é o que ele fez diante de Deus. É isso que era o termômetro quando nós analisávamos a vida dos reis de Israel, dos reis de Judá. O que ele fez de bom diante de Deus, ou seja, aos olhos de Deus, o que ele fez de bom. Aos olhos de Deus, o que ele fez errado. Porque o termômetro são os olhos de Deus. O termômetro aqui é como Deus enxerga, não é o que o mundo, né? O mundo às vezes bate palma para você por uma atitude sua, as pessoas batem palma, as pessoas vaiam, né? Então não importa se ele governou aí 26, 36 anos, não importa quantos anos ele governou, não importa quanto tempo, mas sim o que ele fez. O que ele fez diante de Deus, né? Aos olhos de Deus foi bom, foi errado. A maioria, a grande maioria dos reis que governou Israel, por exemplo, fez o que era mal aos olhos de Deus, que era errado. E dos reis de Judá, muitos deles fizeram coisas boas aos olhos de Deus. E dentre esses aí, nós destacamos Josafá. Talvez Josafá, Ezequias, né, tenham sido reis que procuraram buscar e fazer as coisas certas diante de Deus. Ele não buscou deuses estranhos, tá? Apesar de ter feito alianças, como nós vamos falar aí, que não deveriam ter sido feitas. Então, irmãos, uma das marcas dos homens do Antigo Testamento era: buscavam a Deus ou não buscavam a Deus, buscavam conselho de Deus ou não buscavam conselho de Deus. Nossas autoridades, irmãos, elas batem cabeça no momento desse. Não é fácil, não é? Nós tivemos que tomar algumas decisões com relação à igreja, se vamos deixar o templo fechado, quando vamos retornar culto, com relação ao seminário teológico, suspender aulas, não suspender, pedir que os funcionários não estejam presentes. São decisões pesadas, irmãos, né? O nosso presidente da convenção teve que cancelar trabalhos que já estavam todos estruturados, com locais já apropriados, tudo. Enfim, cabe aos ombros de autoridades decisões, às vezes, que são difíceis de serem tomadas. Então, não é fácil, irmãos, no momento que a gente está vivendo. A gente está falando em termos de Brasil, né? Não é fácil um presidente tomar decisões e às vezes no calor até falar, às vezes coisas que deveria ter pensado duas vezes para falar. Enfim, né? É o momento de nós orarmos por ele, porque é muita pressão, irmãos. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar, irmãos, é quando nós passamos momentos assim, e em todos os sentidos da nossa vida, buscar a Deus, buscar o conselho de Deus, buscar o conselho do Senhor. Então, Josafá foi um rei que sempre procurou buscar o conselho de Deus. Quando não buscou, ele se deu mal, né? Então, não é importante falar se ele governou 26 anos ou mais, um pouquinho mais, conforme dizem aí os registros. O importante é qual foi a conduta dele diante de Deus e como o povo enxergava isso aí. Assim como Josias e Ezequias foram bons reis, assim também foi Josafá, considerado um dos principais reis aí em Judá. Algumas coisas que ele fez: reformas religiosas, né, no sentido de fazer com que o povo pudesse voltar às escrituras, pudesse voltar aos mandamentos. Ele promoveu paz entre Israel, o reino do norte, o reino de Judá, o reino do sul. Foi um dos poucos reis que conseguiu trazer um período de paz. Insistiu para que o povo buscasse a lei de Deus, a palavra, através dos sacerdotes. Você vê isso no capítulo 17. Ele começa a levar o povo a buscar as coisas de Deus, a buscar a lei. Então fez coisas maravilhosas dentro do governo dele, dentro do tempo que ele governou. Agora, irmãos, Josafá foi um bom rei, talvez tenha sido um dos melhores, né? Pessoas são excelentes pastores, excelentes pregadores, pessoas são excelentes evangelistas, pessoas são excelentes crentes, mas, irmãos, são homens, excelentes reis, excelentes pastores, excelentes crentes, mas são homens.
E assim como todo e qualquer homem, estão sujeitos aos erros. Não foi diferente com Josafá. E Josafá procurou uma vez fazer uma parceria com Acasias, que era filho de Acabe, que era rei Israel, Acasias. E o erro talvez não tenha sido a parceria que ele fez, né? Mas talvez foi. Ele fez isso sem ter na premissa aquilo que ele tinha para o governo dele em Judá. Qual era a premissa? Buscar a Deus. Sempre ter em primeiro lugar o conselho de Deus. Hoje, irmãos, o conselho de Deus é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Esse é o conselho de Deus para nós. Isso é o que vale para nós. Isso é o que vale para você como igreja individual. Isso é o que vale para nós como igreja coletiva, né? O que nos baseia em toda a nossa conduta cristã é a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus. Então, irmãos, aqui Josafá deu uma derrapada, vamos dizer assim. Ele fez essa parceria com o rei de Israel, Acasias, filho de Acabe, porque ele tinha em mente construir um grande estaleiro. Estaleiro é aquele lugar onde tanto você faz os navios como você repara os navios. E naquela época era uma das armas, né, dos reis, dos mais poderosos, era ter grandes frotas navais, né? E ele tinha em mente construir um estaleiro em Ezion-Geber, uma região que existia, e ele queria fazer uma frota muito grande desses navios para talvez ampliar o seu reinado e principalmente para, através desta frota de navios, desta grande quantidade de navios, buscar ouro numa região chamada Ofir, que era uma região muito rica em ouro, né? A região de Ofir. De uma maneira, irmãos, sobrenatural, de uma maneira trágica, o que aconteceu? Toda essa frota de navios, ela foi destruída, talvez num naufrágio. A gente vê isso no capítulo 20 do segundo livro de Crônicas. Então, irmãos, isso aí é entendido como um castigo de Deus sobre a vida de Josias. Um castigo, né, dentro do nosso olhar humano. Por quê? Porque foi um tempo em que Josafá não consultou a Deus. Foi o tempo em que Josafá não buscou o conselho de Deus. Ele antes buscou o conselho de homens. Antes buscou o conselho daqueles que talvez estivessem do lado dele, ou confiou na sua própria mão, no seu próprio governo, vamos dizer assim. E aí então ele caminha por esse vale do erro, não é? Ele desce por esse vale do erro. Então toda a frota dele foi destruída numa tempestade trágica, numa situação que aconteceu. O verso 37 do capítulo 20 diz: porque você se aliou com Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. E Josafá morreu, foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, foi uma forma assim estranha. Por quê? Porque era o ensinamento que Deus estava dando para Josafá e para o povo: buscar a Deus, descansar em Deus. Assim, irmãos, todo homem erra, todos nós erramos, não é? Como nós falamos na última mensagem, aí entra o arrependimento, para você voltar a Deus. Mas vamos voltar a falar aqui de Josafá. Deveria confiar em Deus, deveria buscar ao Senhor. Confiar no Senhor antes das nossas convicções, antes dos nossos achismos, antes daquilo que a gente tem nas nossas vidas como sendo o que nos norteia. Confiar em Deus acima de tudo, buscar a Deus acima de tudo, conselho de Deus em tudo nas nossas vidas, não só nas decisões mais difíceis, mas em todas as decisões. Agora, irmãos, Deus deu um livramento para Josafá, e aí nós vamos então
a entender esse capítulo 20 do segundo livro de Crônicas, desse livramento que Deus deu para ele. Vamos fazer a leitura e comentar ao mesmo tempo, para não se tornar cansativo, fazer toda a leitura e depois voltar a alguns versos. Vamos ler alguns versos aqui para entendermos a história e vamos ver o livramento que Deus deu para ele. No capítulo 20, então, diz assim: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto da Síria, e eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Agora o verso 3: então Josafá teve medo. Interessante, né, irmãos? Só que olha, continua dizendo o texto: e decidiu buscar ao Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Pôs-se a buscar ao Senhor, pediu socorro a Deus, né? Então, irmãos, é uma lição que nós estamos aprendendo aqui. A multidão se levanta. A multidão aqui para nós são os problemas, as lutas, as adversidades, né? E elas se levantam em grande número, como essa multidão que vinha dos filhos de Moabe e de Amon, inimigos de Judá. Se levantam e vêm. Então, no nosso medo, no nosso temor, qual é a saída, irmãos? Buscar a Deus. E foi exatamente o que Josafá fez. Buscou a Deus e colocou e levou o povo a buscar. O verso 4 diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então é interessante, irmãos, o povo pede socorro. Hoje é o momento que nós pedimos socorro para Deus. Não para Deus curar, para Deus livrar. Socorro, irmãos, espiritual. Senhor, socorre-nos espiritualmente, nos dá sustento espiritual. Esse é o socorro que nós devemos pedir, né? Em primeiro lugar. Então, vamos pedir socorro ao Senhor. Igreja, vamos pedir socorro a Deus. Igreja, vamos orar a Deus. E os vizinhos, eles vão ver isso e estarão conosco também pedindo socorro. Assim como Josafá levou o povo a buscar a Deus, proclamou um jejum, Judá se congregou para pedir socorro, e os povos também vizinhos vieram para buscar ao Senhor juntamente com Judá. É uma lição tremenda nesse texto aí. E aí ele vai e diz assim, versículo 6: e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu Deus que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então, irmãos, Deus tem nome. Deus é um Deus para todas as nações. Nosso Deus tem nome, eu sempre tenho falado isso. Nosso Deus tem nome. Nosso Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José, Deus de Moisés, Deus de Davi, de Elias. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus tem nome, irmãos. Então, quando nós buscamos a Deus, nós devemos dar o endereço desse Deus. Qual é o nosso Deus? Nosso Deus é o Deus das Escrituras. Nosso Deus é o Deus Criador, que fez os céus e a terra. Nosso Deus não é um Deus à mercê dessa expressão Deus. Nosso Deus é o Deus Criador, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, ou seja, é o Deus das promessas, é o Deus de Elias, de Eliseus, é o Deus de Davi, é o Deus dos nossos pais, é o Deus de Daniel, é o Deus de João, é o Deus de Pedro, de Paulo, de Tiago. Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, nosso Deus tem endereço e tem nome, e nós devemos buscar a Ele desta maneira. E vai o texto se desenvolvendo, e no capítulo 12, no versículo 12, melhor dizendo, diz: o nosso Deus, veja, o nosso Deus, o Deus que tem nome e endereço, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Ó nosso Deus, Deus que tem nome e endereço, acaso não executarás o teu juízo contra eles?
porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. É a mensagem que eu gravei algumas semanas atrás, naquela passagem de Pedro, quando Jesus vem por cima das águas. E ele fala: Senhor, se és Tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Então, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele foi caminhando por cima das águas. Assim que os olhos dele contemplam aquilo que estava acontecendo de sobrenatural, ele afunda. Então aqui, o clamor de Josafá é igual ao de Pedro: os nossos olhos estão postos em Ti. Enquanto os olhos de Pedro estavam postos em Jesus, ele não afundou. Mas quando os olhos de Pedro se voltaram para as circunstâncias, para a situação, para as águas, aí ele afunda. A tempestade que estava ali, ele afunda. Então Josafá, aqui, irmãos, ele leva o povo para entender que os olhos do povo, os olhos dele, devem estar colocados em Deus, postos em Deus, fitos em Deus, né? Ou seja, os nossos olhos em Deus, nós não olhamos a multidão que está se levantando, não olhamos as circunstâncias. Por quê? Porque os nossos olhos estão em Deus. No verso 14: e então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, e dos filhos de Asaf. O Espírito do Senhor. Oh, glória a Deus, né, irmãos? Como é gostoso quando a gente fala que o Espírito vem. O Espírito vem, o Espírito de Deus vem. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo é o próprio Deus, irmãos. Uma das canções que marcou, talvez a canção que marcou a minha vida no ano de 2019, foi essa canção que diz, né? Santo Espírito de Deus. Eu gosto demais dessa canção. Vem, faz a tua obra novamente em nós, né? Essa canção marcou a minha vida. O que dizer, né? O que falar quando Ele vem aqui outra vez, como foi em Pentecostes, Ele vem novamente nas nossas vidas. Então, irmãos, é o bálsamo de Deus quando o Espírito Santo vem. Quando o Espírito Santo vem, muda as nossas vidas, irmãos. Então essa música marcou a minha vida, marcou o meu ministério no ano de 2019, né? Santo Espírito amigo, Ele é nosso amigo, Ele é o nosso companheiro. Então, meu irmão, ele fala, a peleja, olha aí, continuando no versículo 15, o Jaziel, cheio do Espírito Santo de Deus: escutem com atenção todo Judá e os moradores de Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus está falando com a gente aqui, irmãos. Essa batalha não é da água da vida, essa batalha não é tua, essa batalha não é da igreja, denominação A ou B. Essa batalha, ela é do Senhor. O Senhor está dizendo para nós, nessa palavra, meu irmão, para nós não nos abalarmos. A peleja não é nossa, é de Deus. Ele continua no verso 17: nesse encontro, vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então, meu irmão, vede a salvação. Não temam, não se assustem, o Senhor está conosco. Irmão, você quer uma mensagem mais atual do que essa? Talvez por isso Spurgeon disse: Bíblia numa mão e o jornal na outra das mãos. Irmãos, o tempo que a gente está vivendo aqui, Deus está falando conosco. Nesse encontro, vocês não precisam lutar, a batalha é dele. Nós, irmãos, devemos apenas tomar posição, confiar em Deus. Tomar posição é confiar em Deus, fazendo a nossa parte, porque a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram.
Rosto em terra aqui, irmãos, é adoração. Como eu falei na outra mensagem, às vezes nós não conseguimos colocar o rosto em terra, não é? Às vezes nós não conseguimos dobrar os joelhos, mas nós devemos dobrar o coração, né? O nosso ego, o nosso egoísmo, ou aquilo que nós achamos é que deve ir para a terra, irmãos. Isso aí é que nos leva à adoração e à confiança ao Senhor. E os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Então, irmãos, é momento de louvar a Deus. É o momento de cantar louvores a Deus. Não é o momento de pegar hino de prosperidade, de palavra, de ordem. É o momento, irmãos, de glorificarmos, exaltarmos a Deus. É o momento de dizermos que o Rei está voltando. É o momento de dizermos que bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. É o momento de dizermos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, irmãos, é o momento de louvarmos e adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, da sua criação. E aí continua o texto: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Hoje, irmãos, além dos profetas que Deus tem levantado nesses dias para proclamar isso aqui, a palavra de Deus, Deus tem nos confortado de maneira particular. Então os profetas de Deus, irmãos, não são os oportunistas, não são aqueles que sobem gritando, não são aqueles que acham que detêm agora a voz de todo o povo de Deus porque se julgam representantes. Nós não temos representantes nesta hora, nós temos o Espírito Santo de Deus, e é Ele que vai falar ao teu coração, é Ele que vai usar a Bíblia, é Ele que vai usar essa palavra para alcançar o teu coração, para te renovar, para te restaurar, para te levar ao momento de adoração. Então, irmãos, é um momento aqui de louvor a Deus. Esses levitas aqui, eles não existem hoje. Hoje somos nós os levitas, aqueles que são levados a adorar a Deus. E é esse o caminho que Deus está levando. E eles, depois, irmãos, de tudo isso, ele diz: vocês vão ver o que eu vou fazer lá na frente. E no verso 26, estou pulando um pouquinho. No quarto dia se reuniram no vale de Bereca, ou Baraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado Vale de Beraca até o dia de hoje. Algumas versões dizem Baraca. Essa expressão do hebraico significa louvor. Então naquele momento se reuniram para louvar a Deus. Irmãos, nós estamos nesse vale aqui para louvarmos a Deus, não é? Estamos passando um momento para louvarmos a Deus, para refletirmos, irmãos, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, irmãos, estamos atravessando um vale, um momento difícil. Então hoje é o momento de nós refletirmos, parar e ver o livramento que Deus vai fazer e está fazendo por nós. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os inimigos. Irmãos, Deus dará vitória sobre os inimigos, seja ele um vírus, seja ele uma doença, seja ele o pecado, que é o pior dos vírus, a pior da doença. Deus dará vitória aos filhos dele. Deus está te dizendo que Ele está te dando vitória. Então somente louve, então somente creia, então somente confie, se prostre a Ele. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas e foram para a casa do Senhor. Irmãos, que vontade, né, irmãos? E a gente vê a casa de Deus aqui, a igreja de Jesus, novamente cheia de irmãos, de pessoas que não estão aqui preocupadas com o que você está vestindo, não estão aqui preocupadas como é que você cortou o seu cabelo, que cor é o seu cabelo, como é que você entrou aqui cabisbaixo ou soberbo. Irmãos, nós estamos aqui entrando para louvarmos a Deus. Irmãos, que desejo, talvez o coração de muitos de vocês, é estarmos aqui reunidos novamente, com as nossas mãos erguidas, com as nossas harpas, trombetas, instrumentos, louvando e glorificando
o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o nosso Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador, com a presença abundante do Espírito Santo. Eu sei que esse desejo está no coração de muitos irmãos. Alguns irmãos têm mandado mensagens particulares: pastor, quando é que vai voltar? Eu falei: irmãos, calma, que nós não estamos tomando decisões sozinhas, né? Nós estamos aí ouvindo convenção, nós estamos ouvindo aí a Anajure, nós estamos ouvindo aí as autoridades sanitárias para tomar o posicionamento direitinho. Mas, irmãos, é gostoso, irmãos, a gente vê que muitos irmãos estão desesperados para ter a comunhão novamente, para enxergar o rosto do irmão, para ver face a face, cara dos irmãos ali, para sentir o cheiro dos irmãos, para estarem juntos na casa do Senhor, louvando a Deus, vendo o grande livramento que Deus está dando e vai fazer. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Então, meus irmãos, o vale de Baraca é o vale do louvor, da adoração. Talvez a gente esteja passando por esse vale. Não o transformemos no vale de lamentações, não o transformemos, irmãos, no vale de indagações, de questionamentos, mas o transformemos em vale de bênção, vale de louvor, vale de adoração. E que possamos ter no nosso coração isso, irmãos, esse desejo desesperado de podermos estar juntos, né, novamente, sabendo, irmãos, que Deus, Ele é o Deus que vai lutar as nossas pelejas. Tão somente vocês fiquem preparados, tão somente vocês fiquem quebrantados, tão somente vocês busquem a Ele, porque Ele é o Deus que vai dar livramento. A peleja não é nossa, irmãos, a peleja é dEle. Deus é quem vai pelejar por nós, Deus é quem está adiante de nós, Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor das batalhas, Jeová Shavaote, Ele é o Deus que está à frente, Jeová Nissi, a nossa bandeira, aquele que vai adiante do seu povo. Então, irmãos, não é hora de temer, é hora de confiar, é hora de estarmos preparados para vermos o grande livramento que Deus vai dar para nós. Se você crê nessa palavra, meu irmão, se você crê nessa palavra, então essa mensagem é para você. Então essa mensagem é para você tomar posse, confiar no Senhor, descansar no Senhor, porque a peleja não é tua. Você pode se armar, você pode preparar os seus navios, você pode ter a maior estratégia, a melhor e maior estratégia. Mas se você está confiando em você, os seus navios vão naufragar um por um, como naufragaram os navios de Josafá, quando ele deixou de buscar a Deus. Mas quando ele busca a Deus, quando ele leva o povo a buscar a Deus, quando há coração contrito, rosto em terra, povo que louva, que adora, Deus é o Deus das batalhas, Deus é o Deus que luta por nós. Nesta batalha vocês não vão ter que temer, que batalhar, vocês não terão que temer, porque Deus é aquele que está à frente, Deus está lutando a nossa luta. Se você crê nessa palavra, meu irmão, então essa mensagem é para você. Nesses dias de turbulência, nos dias de grande bonança, de alegria, onde a brisa vai soprar, não mais o vento forte, desolador, mas a brisa vai soprar, mas você vai sempre lembrar dessa palavra, que o Senhor é contigo, e o Senhor é aquele que luta as nossas guerras, as nossas batalhas. Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Elias, Deus de Eliseu, Deus de Davi, Deus de Pedro, de Paulo, Deus dos mártires sem nome, Senhor, descritos lá na carta aos Hebreus. Tu és o nosso Deus, o Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. Bendito é o teu nome, Senhor. Pai, o teu povo te contempla nesse instante. Teu povo te contempla, Senhor Deus, com um coração contrito, com um coração genuflexo, Senhor Deus, com o coração e alma, Senhor Deus, genuflexo, Senhor Deus, dobrados diante da tua presença, Senhor Deus, clamando socorro, clamando, Senhor Deus, que esse momento que a tua igreja está vivendo seja um momento, Senhor Deus, diferente, ó Pai, que desperte em nós, Senhor Deus, o desejo de te buscar, que desperte em nós, Senhor Deus, o desejo da comunhão com os nossos irmãos,
Que desperte, Senhor Deus, em nós o valor que tem, Pai, o abraço, o aperto de mão de um irmão, Senhor Deus, estar lado a lado com um irmão, como diz o Salmo 133, é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Senhor Deus, que despertem a nós, ó Pai, o desejo de estarmos juntos, levantando mãos santas no Teu altar. Senhor Deus, que os nossos instrumentos, ó Pai, possam entrar novamente, ó Deus amado, na Tua casa, para louvar o Teu nome, Senhor. Pai, e que as nossas vozes, Senhor, possam fazer compasso com esses instrumentos de louvor, de adoração. Ah, Pai, como meu coração deseja, Deus amado, estar, Senhor Deus, aqui na presença dos meus irmãos, para podermos Te louvar, Te glorificar, Pai, como tenho valorizado, ó Deus amado, os momentos de comunhão, nesses dias de isolamento, nesses dias de confinamento. Ah, Senhor, como nós temos percebido, Pai, como é preciosa a comunhão. Desperta em nós, Senhor Deus, cria em nós um coração contrito, traz em nós, Senhor Deus, o descanso, porque nesta batalha é o Senhor quem peleja, é o Senhor que está à frente. Pai, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor Deus, mais uma vez eu Te peço a nação brasileira em especial. Senhor Deus, dá sabedoria, Pai, àqueles que estão à frente, para que possam conduzir, Senhor, nesse momento de tragédias, o povo que está, Senhor Deus, muitas vezes, Senhor, sem saber o que fazer. Abençoa-nos, cuida de nós, Senhor Deus, leva-nos pela mão, quando nós muitas vezes não sabemos o caminho. Pai amado, abre os nossos olhos, para que às vezes que nós tenhamos que caminhar, Senhor Deus, por nossos passos, ó Pai, possamos ter os olhos abertos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque olhando para Ti, Senhor Deus, a vitória é certa. Olhando para Ti, nós não afundaremos nas águas das circunstâncias, dos problemas, da situação. Pai amado, sustenta o Teu povo, abençoa, Pai, desperta o coração daqueles que estão afastados, desperta o coração daqueles que não conhecem a Tua palavra. Abre, Senhor Deus, o coração. Assim nós oramos porque cremos no Teu poder e oramos em nome daquele que venceu a morte, vive e reina para todos sempre, Jesus Cristo. Amém. Irmão, não esqueça de você sempre repartir essa mensagem com as pessoas, né? Você que vai entrar no YouTube, você que não é inscrito ainda, clique lá, se inscreva no canal da Ebrave. Você que gostou da palavra, também clica lá naquele positivo, né, para você dizer que gostou da palavra, e reparta, procure espalhar isso com mais pessoas, para que mais pessoas também sejam abençoadas através da mensagem da palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida. E até uma próxima, não sei se aqui gravando, né, ou se aí juntos na igreja. Deus é que sabe todas as coisas. Mas até a próxima, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.